nós estarmos aqui, porque eu creio que nós temos muitas coisas importantes. Eu creio que esse ano de 2016 vai ser um ano muito próximo para a nossa igreja, para essa igreja. Eu creio nisso, eu já vejo isso. Um ano de uma colheita muito grande, em nome de Jesus. Eu também creio nisso, porque Deus já tratou isso. E eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida, por você estar aqui, por você atender o chamado, por você poder, não é, estar presente, porque eu creio que quando nós nos interessamos pelo ministério que Deus colocou nas nossas vidas, nós procuramos ser pessoas, não é, que são dispostas e estão à disposição na obra do reino do Senhor, né? Então eu creio que tem muitas coisas que são maravilhosas e que vai estar acontecendo na nossa vida a partir de agora. Antes de mais nada, eu gostaria de meditar com vocês, sentado mesmo, pode abrir a sua Bíblia, em Números. Números, capítulo 9, e versículo de número 15. Amém? Se trouxe a sua Bíblia, pode abrir. Se você não trouxe, deixa o seu irmãozinho do lado vem. Está aí com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? Para a gente compartilhar, ler, porque através da palavra Deus fala poderosamente com cada um de nós. Vocês acharam? Amém. Números capítulo 9, a partir do versículo de número 15. Presta bastante atenção nesse texto. Diz assim: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, com a aparência de fogo até a manhã. Assim era contínuo, a nuvem cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojava, e segundo o dito do Senhor, partia. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem alçava pela manhã, então partia. Quer fosse dia, quer fosse noite, alçando a nuvem, eles partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam da guarda do Senhor. Tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Amém? Reclina a sua cabeça um pouquinho aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero que, através desta palavra, desse texto que nós acabamos de ler, desses versículos, Senhor, venha esclarecer, venha nos mostrar, e através dele, Senhor, venha nos conduzir sempre debaixo da tua vontade, do teu querer, nos conduzindo pelo caminho que devemos andar, sempre na direção certa e sempre diante da tua direção, Pai. Em nome de Jesus,
eu já oro, te agradeço e que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Amém? Eu vou ser bem sucinto, vai trazer aqui uma meditação um pouco rápida, mas de muita importância para nós. Esse texto ele é maravilhoso, porque eu estava pensando em algo para trazer esta noite, e aí começa a passar muitas coisas pela nossa cabeça, mas a hora da gente estar ali no nosso cantinho, no nosso lugar, e a gente esvazia a cabeça de tantas preocupações, de tantas coisas que faz parte do nosso dia a dia, aí Deus ele começa a tratar com a gente de uma forma muito especial e muito profunda, e Ele me levou a esse texto, Ele me fez lembrar dessa passagem. Por isso é muito bom quando nós temos a palavra de Deus em nossa vida. A hora que nós precisamos, Deus nos faz lembrar, aleluia, mas de algo que nós já conhecemos, de alguma forma já lemos, e de algum jeito Deus já falou com a gente. E o que Deus mostrou para mim nesses textos é uma coisa incrível e maravilhosa. E o que é? As coisas aconteciam sempre na direção de Deus, no propósito de Deus e debaixo da vontade de Deus. Era Deus quem conduzia todas as coisas ali. Era Deus que estava no controle das coisas. Existia uma nuvem que cobria o povo, aleluia. A nuvem estava sempre sobre esse povo. Olha que coisa linda, maravilhosa. De dia era uma nuvem, mas de noite ela se tornava em um fogo, em uma coluna de fogo, em algo diferente, mas estava sempre sobre o povo de Israel, sobre os filhos de Israel. E era ela que determinava como as coisas seriam, quando era hora de partir, quando era hora de ficar. Se a nuvem ficasse parada, ninguém saía do lugar. Se ela ficasse um dia, era um dia, mas como o texto disse, se ela se detesse um mês ou um ano, este era o tempo que o povo havia de ficar ali. Quando ela começava a andar, começava a caminhar, o que acontecia? Aí era a hora de levantar o arraial e vamos seguir, aleluia, vamos andar, vamos caminhar, porque o Senhor ele está conduzindo o seu povo, aleluia, conduzindo a sua igreja. Então nós vemos como é importante isso. Mas Deus tem um tempo, fala o Deus tem um tempo e a hora que Ele determina. Não somos nós. Às vezes você quer, se já se deparou em uma situação, em uma determinada condição, em que você quer fazer determinada coisa, e você vai tentando, você busca meios, você busca, não é, recursos, você busca tudo que está às suas mãos para fazer, e a coisa não acontece. Você tenta por aqui e fecha ali, aí você tenta aqui e acontece algo ali que te impede, aí você tenta de um outro jeito, também não funciona. Por que isso acontece? Porque é um tempo em que Deus diz: ainda não é o momento, ainda não é a hora. E assim Ele trata as nossas vidas também. Assim Ele trata a igreja, assim Ele trata o povo que Ele escolheu, separou, para que o nome dEle fosse glorificado através desse povo. Mas tem um tempo, tem uma hora. Tem hora que você olha as coisas e diz: poxa, Senhor, como é que a gente precisa mudar isso? A gente precisa, não é, fazer diferente, a gente precisa tomar uma posição. Mas Deus diz: ainda não é a hora. A nuvem está parada, ela está quieta. E nós, se formos pessoas inteligentes, sensíveis à voz do Todo-Poderoso, nós também vamos saber esperar a hora e o momento de Deus, para poder fazer as coisas, para poder fazer na hora certa e no momento certo, onde Deus vai agir e atuar de uma forma muito maior e muito mais poderosa em nossas vidas, confirmando o que Ele tem para nós. Isso também me levou a uma outra situação de pensamento, em que nada deve ser feito de uma forma precipitada, mesmo que a gente não entenda, mesmo que pareça estar tudo esquisito, porque Deus tem o tempo e a hora dele. Eu gostaria que você abrisse mais um texto da palavra de Deus, que está em 1 Samuel, capítulo 13. Aqui existe
porque ele não soube esperar a hora certa, a hora de Deus, a hora que o Senhor havia determinado. Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 6. Glória a Deus. Está um pouco mais difícil aí. Olha o que diz esse texto. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em quê? Agonia ou angústia, dá uma olhada na situação, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas, e os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo, e esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias em que disse: agora descerão os filisteus sobre mim a julgar, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, ou agistes muito mal, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que o teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Quando as pessoas não sabem esperar o momento, é isso que acontece. Às vezes tudo parece estar, não é, contra a gente. Dá a impressão que a gente vai afundar, vai sucumbir, vai acabar tudo. Mas Deus, Ele tem a hora e o momento certo de agir, aleluia. E nós temos que saber esperar o trabalhar de Deus. Nós temos que saber esperar nas promessas de Deus, porque Deus é fiel no que Ele disse para nós, aleluia. Deus é fiel no que Ele falou ao nosso respeito. Ao fazer isso, Ele jogou tudo na lata do lixo, tudo que Deus havia dado para Ele, todas as promessas, tudo que o Senhor disse que faria na vida dele, foi para o ralo. Ficou com medo, ficou preocupado, viu as pessoas, não é? Viu o inimigo se levantando, ali, prontinho para vir batalhar contra eles. Viu que o povo estava alvoroçado, estava preocupado, estava se escondendo, estava com medo, estava indo embora. E de repente ele tem uma ideia: já que o profeta não veio, já que as coisas não estão acontecendo do jeito que deveria, ele tentou tomar a frente. Eu vou fazer, eu vou oferecer o sacrifício, eu vou fazer o que não compete a mim fazer. Pronto. É incrível, mas a hora que ele terminou de oferecer, o profeta chegou. Falou: o que é que você fez? Por que você não esperou mais um pouquinho? Por que você não soube aguardar mais um pouquinho? Porque se você soubesse esperar e guardar a palavra do Senhor, o que Deus disse que faria para você seria seu e ninguém mais tiraria da tua mão, aleluia. Mas como você não soube, não obedeceu, Deus, Ele vai tirar o que Ele colocou.
na tua vida e vai dar ao teu próximo, que é melhor que isso. Então fala para o teu irmão, tem a hora certa, tem o momento certo de trabalhar, de agir e de esperar, mas tem o momento de andar. A hora que a nuvem anda, é hora de andar, aleluia, é hora de caminhar. Deixa eu dar uma notícia boa para você nessa oportunidade, nesse dia. Agora chegou a hora dessa nuvem andar, irmão, aleluia. É isso que Deus está colocando no meu coração. Ele diz, agora é hora de andar, aleluia. Ela vai começar a andar, ela vai começar a caminhar, ela vai começar a prosseguir, glória a Deus. E o que é que isso significa para nós, meus queridos? Isso significa para nós mudanças, aleluia. Grandes mudanças. Porque quando a nuvem andava, começava a mudar tudo. Mudava a paisagem, mudava o clima, mudava o cenário. Por quê? Porque as coisas iam acontecendo, as coisas iam, não é, se mostrando de uma forma diferente. Momentos diferentes, situações diferentes. A cada momento em que eles andavam, eles começavam a chegar mais perto da promessa deles, aleluia. Porque eles estavam chegando mais perto da terra de Canaã. É a hora da mudança, meu filho. Deus tem colocado isso de uma forma muito forte no meu coração, desde o ano passado. Eu comecei e o Senhor, Ele foi tratando, Ele está me mostrando muitas coisas. Mas tem hora que Deus, Ele mostra. Tem hora que Deus, Ele vai dando, Ele vai colocando. Cada dia Ele te mostra uma coisinha. Cada dia Ele te revela algo que vai acontecer, algo que Ele tem preparado para nós. Mas tem o tempo e a hora certa das coisas acontecerem, meu querido. Tem o tempo de dizer, agora chegou a hora, este é o momento. Chegou o tempo da igreja, desta igreja, saquear o inferno, aleluia. Cadê os saqueadores do inferno aí, aleluia? Cadê aqueles que estão nesse propósito? Cadê aqueles que estão cheios de ânimo, aleluia? Onde é que estão os Calebes? O povo de Deus que diz, olha, pode passar os anos, mas a minha força continua a mesma, aleluia. Eu não vou ficar, não é murchando, eu não vou ficar sucumbindo, eu não vou ficar, não é, como retardatário, eu vou continuar junto com o povo, aleluia. Porque tem que ser que nem o Caleb, não tem que ser que nem aquelas pessoas que falam, estou cansado, outros vão se desanimando, outros vão escurecendo, não. Caleb disse, eu entrei para conquistar a minha coroa, aleluia, e eu vou recebê-la do Senhor em nome de Jesus. Eu entrei para batalhar e Deus vai me manter forte até o final. Glória a Deus. Tem que ter os Calebs, os Josués, os conquistadores. Chegou a hora de a igreja saquear o inferno e ganhar almas para o reino de Deus. Essa é a hora, aleluia. Esse é o momento. Então, eu tenho muitas coisas que eu quero passar para vocês aqui. Muitas coisas importantes que vão acontecer a partir de agora. E eu espero que a maioria esteja preparada para isso. Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo e falando muitas vezes, as coisas não acontecem, as coisas estão meio paradas, as coisas não. Muito bem. E agora as coisas vão começar a andar e vão começar a andar rápido, aleluia. E aí eu quero ver também cada um numa disposição de começar a levantar e caminhar junto com essa nuvem de glória do Senhor, aleluia. Porque tem muitas coisas, a partir de agora vai mudar. Fala para o irmão, vai mudar o cenário, vai mudar os ares, aleluia, vai mudar o clima, vai mudar a paisagem, vai mudar tudo. Por quê? Porque Deus, Ele nos dá estratégias. E na hora certa, se nós fizermos como Deus coloca, isso acontece de uma forma curiosa. Então tem muita coisa, muita coisa, não é pouca coisa, é muita coisa. Porque foi coisa que Deus foi colocando e falou, mas agora ainda não é a hora, agora não é o momento. Mas o momento ele chega, aleluia. E ele chegou.
vocês. Vocês falam que eu não está animado? É hora de levantar novamente. É hora de sair da mesmice. Porque gente desanimada não vai para lugar nenhum. Glória a Deus pela sua vida de estar aqui. Porque todos foram convidados para estar aqui. E quem não veio, infelizmente já são pessoas que estão demonstrando para mim o seguinte: eu não quero andar com a mulher, não vai andar, mas a gente vai ficar aqui. Então, e elas ficam, porque nós não vamos parar, nós não vamos nos deter, e nós temos um alvo e uma meta a alcançar para a glória de Deus. Amém? Então, quais são os trabalhos que nós vamos ter este ano? Nós vamos ter aqui muitos trabalhos evangelísticos, mas um deles, eu já quero deixar bem explicado para vocês aqui nessa noite, é o trabalho que nós vamos fazer a partir do mês de março. Começou o mês de março, nós vamos começar o trabalho nos lares, casas e famílias. Nós vamos fazer uma campanha de 3 meses em cada casa. Cada casa, uma campanha de 3 meses com a base, não é? Do texto em que Davi deixa a arca de Deus na casa de um homem chamado Obed-Edom. E por 3 meses Deus abençoa aquela casa e tudo o que tinha naquela casa foi abençoado. Então faz uma apanhada aí na tua mente. Tudo o que tinha naquela casa foi abençoado por Deus, aleluia. Foi abençoado o casamento, relacionamento, os filhos, vida financeira, todas as coisas naquela casa foi abençoado. Então nós vamos em um primeiro ponto, levar bênção para a vida das pessoas. Nós vamos levar bênção, porque nós somos um canal de bênção do Senhor. Então cada uma das casas, ela vai receber uma arca como essa. Já tem uma pincelada no domingo, mas trouxe aqui novamente. Nós já criamos, estamos confeccionando 9 arcas dessa aqui, ó. Isso significa que nós vamos ter 9 casas onde vai acontecer, não é? Essas ministrações. Então cada casa vai ter uma arca que vai representar a presença de Deus ali de uma forma tremenda e maravilhosa por 3 meses. Aleluia. Por 3 meses. E eu creio que esses lares, essas famílias, as pessoas que ali estarão, as pessoas que ali vão, não é, participar como convidados, como pessoas da família que ainda não vieram, não se decidiram por Cristo, eu creio que a palavra de Deus ela vai tocando a vida das pessoas. Mas quando nós saímos e começamos a andar e irmos, não é, de encontro ao necessitado, ao perdido, a gente fala muito disso, mas muitas vezes a nossa ação ela não é efetiva com base em buscar as pessoas. Isso vai ser um trabalho lindo, porque eu creio que muitas almas vão ser ganhas para o Senhor. Só que é um trabalho que vai envolver toda a igreja. Fala para ele, vai envolver todos os irmãos, a liderança da igreja. Fala para ele, se prepare, irmão, você não vai ficar aí parado. Porque aqui não é e não será mais lugar de ficar parado. Porque água parada cria dengue, cria mosquito, cria tudo que não presta. E a vida do cristão não foi feita para ficar parada, ela foi feita para estar em movimento, abençoando, agindo, indo em nome do Senhor. Por isso Jesus diz: ide e pregai o Evangelho. Não é ficar e pregar o Evangelho, vão pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Então toda a igreja vai estar envolvida. Vai ter, não é, os líderes que vão estar à frente de cada uma dessas casas, os quais eles vão estar ministrando. Presta atenção. Esse trabalho vai acontecer de que dia? Na terça-feira. Por que vai acontecer na terça-feira? Porque na terça-feira nós não vamos ter um culto que normalmente acontece na igreja. Então não vai ser um trabalho a mais, não vai ser algo a mais, não vai ser algo que vai, não é, colocar ou tirar o seu tempo. Vai ser um tempo em que você vai ser mais usado por Deus para abençoar a vida de pessoas. Então vai acontecer na terça exatamente por isso, para não ter, não é,
que dizer é mais um trabalho, mais um dia, mas não, terça-feira é dia de culto, dia que todos nós temos que estar na igreja, como líderes. Então vai ter as pessoas que vão estar à frente, e aí presta atenção, em primeiro lugar, o pessoal do louvor. Cada uma dessas casas vai ter um de vocês que vão estar ministrando. Os músicos, cada um vai ter um músico, e também os irmãos que cantam, que louvam, que adoram. Porque é legal cantar, louvar, adorar a Deus na igreja. É o que todos muitas vezes querem. Mas às vezes quando a gente tem trabalhos assim, dificilmente as pessoas elas querem se dar, se doar, mas a partir de agora vai ter que fazer isso. Porque é uma necessidade. É algo, não é, que vai ter que mudar na nossa vida. Esses conceitos vão ter que mudar. Então cada uma das casas vai ter alguém. Sempre um músico escalado ali, que vai fazer a parte do louvor. Irmãos que também cantam e louvam na igreja, que vão ajudar. Pergunta para o seu irmão se está entendendo isso, isso é bem claro. Então você vai se preparar. Porque para cantar aqui, vai ter que cantar lá também. Me lembro quando eu e o pastor Valdirene começamos a trabalhar lá no ponto de pregação, que queria fazer a obra e tal, ou dá para você ir lá tocar na época era nas quartas-feiras, lá no ponto de pregação, aqueles cultos evangelísticos que a gente faz lá para ganhar pessoas ali daquela invasão, daquele lugar ali, não é? Vila Renascença. Aí também, oh, glória a Deus, ia lá uma, duas vezes, não queria mais, voltava mais, porque tinha pouquinha gente, porque não tinha aquela coisa toda, entendeu? A única pessoa que ficou ali, que tinha prazer e alegria, era aquele irmão Lázaro, irmão da sanfona, o acordeon. Pau para toda a obra, aleluia. Estive ministrando na igreja do pastor Jailton, sexta-feira passada. Chego lá, o irmão Lázaro está lá com o acordeon dele, ó, louvando a Deus, adorando a Deus, perou do coração, fez aquele botão, a mãe está lá adorando a Deus, louvando a Deus do mesmo jeito, com o acordeon. E assim que a gente deve ser. Pessoas que se deixam ser usadas. Então, vai acontecer isso. Todos nós vamos estar envolvidos. Cada um, por exemplo, vai participar de um culto. Em um lar. O pessoal do louvor, os diáconos, os líderes que vão estar envolvidos, os obreiros que vão, na grande maioria, vão estar à frente disso aí. Então é um trabalho evangelístico da igreja em que ninguém vai ficar de fora. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo isso, irmão? Ninguém vai ficar de fora. Porque é assim que a gente ganha almas para o reino de Deus. É saindo, é indo, é pregando o evangelho. Na casa da irmã Aline, no ano passado, funcionou durante pouco tempo uma célula que ela começou a montar lá e trabalhar. Eu tive a oportunidade de estar ali algumas vezes, alguns dias. E em pouco tempo que funcionou aquilo ali, foi uma bênção ou não foi? Apareceu gente lá ou não? Falou, outra tinha pessoas, está começando a juntar pessoas ali para ouvir a palavra de Deus, não é? Pessoas diferentes, pessoas que, não é, sabiam que ali tinha um lugar onde estava sendo ministrada a palavra. Então é isso que nós temos que fazer, vocês estão entendendo? Porque para subir aqui em cima, para adorar aqui, primeiro vai adorar lá, primeiro vai ser usado lá, primeiro vai ser instrumento de Deus lá, depois é que vai adorar. Porque aqui na igreja é fácil. Só que nós estamos muitas vezes acomodados e parados. Mas a nuvem começou a andar, gente. A nuvem começou a andar. É hora de levantar o acampamento. É hora de levantar o arraial. Então vai ser algo extraordinário. Então vai se preparando. Não é? Nós já estamos trabalhando em cima disso tudo. Começou o mês de março. Nós já vamos colocar isso em prática. Não é? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tá bom? Então uma das coisas importantes que eu quero passar para vocês é isso. Ninguém vai ficar de fora. Fala para o irmão, ninguém vai ficar de fora. A liderança dessa igreja não vai ficar de fora. Por quê? Porque é hora de ganhar almas. É hora de ir atrás
das pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando que Jesus está às portas. E nós muitas vezes estamos acomodados, parados, e agora é hora de se levantar, acordar. É aquele teatro que foi encenado aqui no domingo. É hora da igreja acordar, aleluia. A igreja tem um poder, a igreja tem unção, aleluia. A igreja é capacitada pelo Senhor, e nós não vamos ficar parados olhando as coisas acontecerem, sendo que tem algo de Deus na nossa vida, que Ele colocou na nossa vida, aleluia. Desde o momento em que nos chamou para a obra dele. Então se prepare, porque coisas grandiosas elas vão acontecer em nome de Jesus durante esse tempo. Amém? Uma outra coisa importante que eu quero passar para vocês, como liderança. Eu acho que a gente tem que trabalhar muitas coisas na nossa liderança, com respeito a algumas situações. Uma das coisas importantes da liderança é que a igreja, presta atenção no que eu vou dizer, a igreja, ela tem que se adequar e procurar andar na visão do pastor dela. Porque o pastor, ele foi colocado aqui não como uma figura decorativa, muito menos como uma marionete que a pessoa pode ficar manipulando. Não, o pastor, ele é um agente de Deus, incumbido de conduzir um povo com responsabilidades muito grandes e com grandes deveres, e que vai ter que prestar conta diante do Senhor. Então, vamos ler um texto aí importante da palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Quem achou aí pode ler para nós. Hebreus 13, 17. Obedecei a vosso Senhor e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas por aqueles que vão buscar conta dela, para que façam com alegria e não ruim, porque isso não vos será superior. Amém. Olha o que diz o texto: obedecei aos vossos pastores e estejam sujeitos a eles. Meus irmãos, obviamente que nós não somos pessoas sem entendimento. Vocês não são massas de manobra. Em um outro linguajar eu posso dizer, vocês não são bobinhos. Vocês não são. Vocês sabem identificar quando uma pessoa ela tem uma boa índole e quando não tem. E eu creio que durante todo esse tempo que eu tenho estado aqui nessa igreja, eu creio que nunca dei motivos para ninguém, e nenhuma situação de alguém querer dizer alguma coisa ao meu respeito. Posso não ser perfeito, mas sempre procurei dirigir a obra de Deus com honestidade, com integridade. Vocês nunca ouviram falar que o pastor mexeu com a mulher de ninguém, que nunca foi engraçadinho com alguém? Já ouviu falar isso? Durante todo esse tempo eu estive aqui. Que o pastor faz isso ou faz aquilo, que o pastor é desonesto, porque a gente procura sempre manter as coisas de uma forma muito clara e transparente. Procuro ter a minha família, os meus filhos em sujeição como a palavra de Deus ensina. Então, eu acredito que já deve dar para ter mais ou menos uma noção do perfil de como é o caráter do pastor de vocês. Eu não estou interessado nas coisas de vocês, que eu não sou um pastor folgado, porque tem pastor que gosta de aproveitar a vida dos irmãos. Mas todas as pessoas que já trabalharam para mim, não é? Particularmente, todas elas sempre receberam. Nunca chega aí ninguém, olha, vem aqui, faz uns trabalhos para mim, faz isso para mim, faz aquilo para mim, e Deus abençoe você. E nunca fiz isso.
Todos os irmãos que já trabalharam comigo sempre receberam. Nunca me aproveitei de ninguém. Nunca quis ser pesado para ninguém. Nunca quis ser folgado na vida de ninguém. Porque eu não gosto disso. Acho isso muito feio, muito ridículo. Então, dá para ter mais ou menos uma noção de que eu não quero nada do que é de vocês. Eu não quero ser um aproveitador. Eu não quero ser o que a gente ouve aí fora. Pastor, tem pastor que pega e arranca a lã com a carne junto, detona alguém. Eu não faço isso. Nunca fiz isso. E todas as vezes que nós precisamos de algum recurso, eu mostro onde é que ele está indo. Eu mostro como é que nós estamos usando ele. E é sempre para o bem da própria igreja. Tanto é que um dia desse passei lá pertinho, essa semana passou as 2 vezes lá, olha aquele lugar de onde nós saímos. E o lugar para onde a gente está indo, aleluia. E diga-se de passagem, só o tempo que eu conheci aquela igreja, naquele lugar onde eu estava, só que eu conheci foi mais de 12 anos. 2 pastores que passaram por ali e aquela igreja continuou do mesmo jeito. Então eu estou aqui, não estou brincando, estou aqui, não estou fazendo nada para o meu próprio proveito. Se a igreja é o que é porque Deus tem abençoado o ministério do pastor nesse lugar. E pronto. A grande verdade é essa. Então eu acredito que Deus deu no mínimo um pouco de credibilidade aqui, para que as pessoas elas entendam que o pastor está sempre procurando fazer o melhor para vocês. Não, o pastor é meio duro, é meio grosso. Esse é o meu jeito. Eu sou assim, não é só com vocês, sou assim na minha casa, sou assim com os meus filhos. De vez em quando a pegada é forte lá. Está pensando que leva desse? Mas a palavra de Deus diz que o pai que é um filho, ele corrige. Ele não fica só dizendo eu te amo, isso é uma bênção, não. Quando tem que falar duro, fala duro. Quando tem que chamar atenção, chama atenção. Eu acho que de um tempo para cá eu andei ficando até muito bonzinho. Então a palavra de Deus diz: obedecer aos vossos pastores. Se vocês têm reconhecido em mim um homem de Deus nesse lugar, e se a minha vida, a minha conduta, desde quando eu cheguei aqui até hoje, não tem nada de que ficar se falando, se dizendo, se apontando, de algo que realmente traga escândalo, coloque a igreja não é numa situação vergonhosa. Então eu quero que isso aqui aconteça da parte de vocês para comigo. Vocês sejam obedientes. Vocês sejam obedientes. Sede obedientes aos vossos guias, aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, não chorando, não com tristeza, porque isso não vai ser útil para ninguém. E às vezes é essa a condição que a gente muitas vezes acaba se encontrando, por causa de alguns indivíduos. Então a igreja tem que estar na visão do pastor. A igreja sempre foi assim, ela sempre foi, mas agora ela vai mudar. Agora ela vai mudar. Deus está dando uma estratégia nova e ela vai mudar. E vai mudar para crescer, para ser maior e mais forte ainda, para a glória do Senhor, aleluia. Então, esteja preparado. A igreja tem que obedecer às regras que nós estabelecemos. Ninguém faz regra para querer prejudicar ninguém. Regra é para que haja uma harmonia, não é uma organização. E eu acho interessante que às vezes a gente coloca algumas regras e tem pessoas que elas fazem assim, entra por aqui e sai por aqui. Só que ela não imagina o seguinte: quando é colocado algo da parte do líder que Deus estabeleceu e essa pessoa ignora, a grande verdade é que ela passa a ficar debaixo de maldição. Você sabia disso? Pastor, isso é bem pesado. É pesado, mas é bíblico, tem base bíblica. Porque a partir do momento em que se desobedece uma ordem de uma autoridade, não é? Eclesiástica, que deve ser respeitada e ela não é obedecida, a pessoa fica debaixo de maldição, começa a viver debaixo de maldição. Isso é uma verdade.
E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque eu tenho por mim o seguinte pensamento, presta atenção: ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a dizer amém, tudo bem, não é. Ninguém foi, não é, pego assim dizendo você agora vai ser, vai fazer parte da liderança, você não tem escolha, e você não tem, não é, como opinar, nada disso. Você foi escolhido, foi separado e não, você foi convidado. Nós fomos convidados. Um dia eu fui convidado a assumir uma igreja. Eu não assumi uma igreja porque eu quis, eu fui convidado, alguém me convidou. Eu senti de Deus que era o que Deus tinha para a minha vida e disse: Senhor, então eu vou. É exatamente como é lá fora. Agora tem um pregador do momento em que agora é o Cláudio Duarte. Você viu como é que ele é legal? Ele tem um jeitinho diferente, meio esquisitinho, vai levando a brincadeira, mãe? É o pregador do momento. Mas já tiveram tantos pregadores do momento que ninguém mais fala deles. Você está entendendo ou não? Fulano já é. Não sabe nada. E aquele cantor lá que está lá? Lá não canta mais nada. As musiquinhas já ficou lá, tudo forreguinha. Não tem muita diferença não. O pessoal vai lá e gritar, não grita o nome de Jesus, grita o nome do sujeito. Não deixando a vossa congregação, fica daqui, dali, cá, lá. Eu faço parte de uma liderança, o meu compromisso é com a minha igreja, aleluia. A partir do momento em que eu assumo alguma coisa, meu irmão, o meu compromisso passa a ser como aquilo que eu assumi. Eu passo a ter responsabilidade com aquilo que foi colocado nas minhas mãos. Se Deus me deu uma família, a minha responsabilidade é com a família que Deus colocou nas minhas mãos. Se Deus me deu igreja, me deu ministério, é o ministério, é com ele que eu tenho responsabilidade diante de Deus. Não é para ficar deixando, olha, não deixando a vossa congregação como é o costume de alguns. A pessoa fica pulando daqui, dali, de cá e lá, daqui a pouco está pulando mais um lugar nenhum. Por quê? Porque vai ali ouve uma coisa, vai lá outro, vai lá outro. E às vezes a pessoa tem uma cabeça legal para poder digerir isso tudo, você sabia? Hora ou outra tinha que resolver probleminhas aqui na igreja. Por quê? Porque, pastor, porque a igreja fulana de tal fala que pode, que o nosso batismo é errado. Por quê? Uma vez eu tive um debate com um sujeito ali, o cara só foi endemoniado lá dentro. Verdade. Falou que a nossa igreja é errada, porque a nossa igreja batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o certo é batizar em nome de Jesus. Bom, escuta a palavra, que idiotice. Eu fui pegando ele na Bíblia lá. E mostra aqui, mostra ali, ele está aqui, está lá, está cá. Ele começou a falar lá dentro. Não, o zoião dele pulou assim, ó. Ele falou, não, eu vou ligar para o meu pastor agora. Eu falei, quem ligar para o seu pastor, rapaz? Estou conversando com você aqui, não quero nem saber do seu pastor. Eu estou te explicando o que você veio falar para mim. Você não entende nada de Bíblia. E vem com essas idiotices, com essas pontices. E aí vem um pessoal que às vezes eu pergunto isso para você, pastor, diz que nós fazemos errado, né? Ah, que bom, tá. Se tem uma coisa que a nossa igreja é bem doutrinada, bem ensinada. Aleluia. Tem departamento de ensino aqui que é uma bênção. Cristão quadrangular não encontra qualquer coisa não, irmão. Não é bobo não. Valorize sua igreja. Fala, teu irmão, valorize a sua igreja. Sua igreja é uma bênção. Não fica daqui e dali não. Daqui a pouco você não vai em lugar nenhum. A gente tem que aprender a ter ética. Saber o que é ética. E saber o que é respeito como liderança. Estou falando tudo isso para vocês porque isso são tudo coisas que acontecem. E é muito feio. Respeito político.
ética. Uma vez eu saí daqui, presta atenção para vocês verem se tem cabimento. O irmão falou, não, tem que ir no monte, orar, não sei o quê, e a igreja precisa orar, os irmãos precisam orar. Eu falei, isso é, vamos lá. Vamos lá para o monte. Na hora que a gente chegou no monte, presta atenção. Na hora que chegou no monte, o rapaz estava fazendo uma campanha no monte, com um outro pastor de uma outra igreja, que eu nem sabia quem era, que eu fiquei sabendo na hora, no lugar, e levando membros da minha igreja não é uma terminologia errada, mas a igreja da qual eu sou pastor, porque a igreja é de Jesus, aleluia, para ser ministrado por uma pessoa que eu nunca vi, não sei quem é, não sei de onde veio, não sei de procedimento de vida. Fiquei lá de que maneira? O cara de paisagem, o cara de idiota, irmão. Você acha que isso é ter ética? Você acha que isso é respeitar o líder dele? Está pensando que é assim. Aí acaba vindo aquelas profetadas, aquelas coisas loucas, sem pé e sem cabeça, contaminando um monte de vidas e pessoas, e o responsável sou eu. Nunca faça isso, meu irmão, nunca faça isso. Isso é feio, isso é ridículo, é antiético, é desonroso, principalmente para o líder. E algumas coisas interessantes também, que algumas vezes as pessoas ficam assim, eles acham que o pastor tem dom de adivinhação. Dom de adivinhação. Eu tenho que saber o que está acontecendo comigo, tem que acontecer na minha vida. Não, o líder está com problema, chega no pastor, conversa com o pastor. Eu vejo Jesus dizendo assim para as pessoas: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não é Jesus que vai, é a pessoa que vem. Dentro do ministério é mais ou menos assim também. Está com problema? Procura o pastor, conversa com o pastor. Está tendo alguma dificuldade? Está acontecendo alguma coisa que te chateou? Vem conversar com o pastor. Mas tem gente que vai levando. Não, ele tem que saber, ele tem que entender, ele tem que ver. Não, vinde a mim. Está com problema? Pode vir conversar comigo. Vai bater um papo. É pecado. Vai esconder a televisão lá dentro do guarda-roupa? Está debaixo de maldição ou não está? Está. É pecado ver televisão? Não, mas para ele é. Para essas pessoas é. Por que que é? Porque a doutrina da igreja que eles seguem, elas estabelecem isso. Se não gosta da doutrina da igreja, muda de igreja. Não, mas eu gosto da igreja, eu quero que ande segundo a doutrina da igreja que se faz parte. Amém, irmão? É assim que funciona. Ninguém é obrigado a estar lá. Eu não concordo com esse negócio de não poder cortar o cabelo. Mas a igreja tem a doutrina, tem que respeitar. Eu não gosto dessas roupas esquisitas. Mas a igreja tem essa doutrina, tem que respeitar e tem que obedecer. É assim que funciona. Então tem que andar na visão do pastor. Tem que obedecer às regras. Regras foram feitas para ser obedecidas. Vocês estão entendendo? Uma outra coisa importante. Por quê? Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesus ele fala uma coisa importantíssima a esse respeito. Olha o que diz aí esse texto. Marcos capítulo 11, versículo 23.
Quem pode ler para a gente, por favor? E quem comigo não ajunta, se espalha. Quem não é por mim é contra mim. Ou seja, se você está numa igreja, faz parte de uma igreja, então você tem que jogar a favor dessa igreja. Sabe, irmão, tem que jogar a favor, não contra. Se o gol é lá que a gente tem que marcar o gol, não é marcar gol contra. Não é jogar contra o time, porque tem pessoas às vezes que ela está no meio, mas ela joga contra. Ela joga contra. De que maneira? É fofoquinha daqui, é coisinha que ela ouviu falar, ninguém sabe onde. E se você chamar a pessoa para ela, não é sustentar o que ela falou, ela já não sustenta mais. Mas isso é jogar contra o ministério, contra a igreja, você sabia? E infelizmente falando, isso é um mal que existe em todos os lugares. É um mal que não tem como acabar com isso. Mas é algo que nós, como pessoas sensatas e inteligentes, nós temos que compreender que se eu faço parte de uma igreja, eu tenho que somar com ela. Eu faço parte desse corpo. Se ele crescer, eu vou crescer. Se ele for exaltado, eu vou ser exaltado. Se ele for honrado, vou ser honrado. Mas se ele perecer, eu vou perecer também. Se ele for humilhado, eu vou ser humilhado também. Está entendendo, irmão? Então, se nós fazemos parte de uma igreja, não pode fazer que nem alguns irmãos ficam ali de cochichinho, de fuxiquinho, de conversa, que não tem fundamentos, porque na maioria das vezes, as conversas não têm fundamento. As pessoas podem dizer muitas coisas, por exemplo, ao respeito da minha esposa, mas eu gostaria de ver essas pessoas chegando e provando isso. Gostaria de ver. No meio jurídico, as coisas funcionam assim, ó. A pessoa que faz a denúncia, também cabe a ela ter o ônus da prova. Ela é que tem que aproveitar, ela é que tem que trazer a prova, ela tem que denunciar e dizer, olha, eu estou denunciando e está aqui a prova do que eu estou falando. O que passa disso é mero o quê? Isso aí faz o quê? Faz um bem ou faz um mal para a igreja? Isso edifica a igreja, isso deixa a igreja, olha que igreja linda. Ao invés de estar falando de coisa boa, de pregando o evangelho, está fofocando da vida do pastor, da vida do irmão, disso, daquilo, do que acontece, o que deixa acontecer. As pessoas gostam de comentar muito coisas que ela não sabe, mas ela gosta de comentar. Ela gosta de dar uma de saber. É umas 23, né? Obrigado, Senhor. Tem muitas coisas, irmão, que só o pastor sabe. Não pode abrir para ninguém. Uma vez uma pessoa veio e me contou uma coisa, eu falei, não posso explicar isso. Aí você fica com aquilo. Oh, meu Deus. Mas aí as pessoas de fora têm uma visão. É interessante isso. Cada um tem uma visão diferente de uma situação. Então tome cuidado. Como é que você não sabe, não conhece? Irmão, você vai identificar a igreja? Não vai. Então eu quero fazer um trato com você aqui. Se qualquer hora você vê alguém com algum tipo de conversa que não vai trazer edificação para a igreja, sabe o que você vai falar para essa pessoa? Irmão, isso que a gente está comentando, isso que vocês estão falando, edifica a nossa igreja, vai contribuir em algum tipo de situação para a nossa igreja melhorar? Com certeza vai dizer não. Você está me dando bom, gente.
Nós podemos fazer esse trato aqui? Nós podemos fazer isso entre nós? Amém. Você tem certeza do que você está falando? Você tem prova disso? Não, então você não pode. Ah, mas eu ouvi dizer. Eu já ouvi dizer cada coisa. Tudo infundamental. Então tem que jogar a favor. Fala para o teu, veste a camisa. Para jogar a favor do time, da igreja, aleluia. É isso que Deus quer das nossas vidas. Liderança tem que trabalhar no propósito do crescimento da igreja. Liderança tem que valorizar a igreja que ela tem. Se tem uma coisa que eu ensino para os meus filhos, presta atenção, é sempre eles valorizarem o que eles têm e não ficar valorizando o que é dos outros. Porque às vezes o que acontece? As pessoas em si, elas têm o hábito de valorizar o que é dos outros e não valorizam o que elas têm. Mas o que eu tenho é que é importante. O que eu tenho é que tem que ser o bom, porque é meu. Você está entendendo ou não? Ah, vou valorizar o fulano. Você não tem nada a ver com isso. Vou valorizar algo que não tem nada a ver com a minha vida. Não, eu tenho que valorizar o que é meu. O que é meu é que é bom, aleluia. E tem pessoas que às vezes querem falar para você algo que você tem e não está com nada. O que você tem, ó, esperando você ver se você joga fora, vai pegar. Já viu pessoas agirem dessa forma? Fica desfazendo, e de repente você fala, é mesmo, daqui é uma porcaria. Daqui a pouco você vai ver estar na mão do sujeito. Aí vira uma coisa de louco. Era menina, fazia muito rolo de passarinho. Era rolê. Tinha hora que chegava lá e falava, esse passarinho você tá com nada. Canta bem, tem defeito no canto, tem isso, tem aquilo. Daqui a pouco o sujeito deixava e largava para uma outra e ia lá e pegava. Aí era bonzão, olha aí, ó. Se quiser, vai pagar o maior dinheiro. É mais ou menos por aí. Então a gente tem que valorizar a nossa igreja. Tem muita igreja boa, não estou dizendo nada contra as outras, presta atenção. Não estou dizendo que a outra não é boa, que a outra não. Mas o que é nosso, onde Deus nos colocou, é que tem que ser valorizado. É que a gente tem que trabalhar, é que a gente tem que edificar, é que a gente tem que construir e fazer o nosso melhor. Você está entendendo, meu filho? Porque quando alguém começa a querer fazer comparação, mas porque lá é lá, aqui é aqui, aleluia. Lá é uma bênção, mas aqui também é, glória a Deus. Então a gente tem que valorizar o que é nosso. Nossa igreja tem que ser valorizada, porque ela é uma bênção, aleluia. Só quem concorda dá glória a Deus bem alto. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 25. Vai ficar bom de Bíblia. Uma outra coisa importante, tem que valorizar os trabalhos da igreja, tem que valorizar os irmãos da igreja. Quem que vai pregar hoje? Hoje é o obreiro. Estou falando alguma besteira ou não? Mas a palavra de Deus diz que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele usou uma mula para falar com um profeta. Uma mula. Não vai poder usar uma pessoa. Olha o que diz o texto. Quem pode ler para mim esse texto? 10, 25 de Hebreus. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto deles se vai aproximando aquele dia. Amém. Vamos pegar a primeira parte do versículo. Não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Quando eu falo em valorizar a igreja, valorizar o que é nosso, eu sei isso. Nós temos a nossa igreja, ela tem que ser valorizada. Tem pessoa que vai aqui, vai ali, vai acolá. Eu nunca tive esse tipo de comportamento.
Eu gosto de vez em quando ouvir alguns seminários, sim, em outras igrejas, sim, mas isso é uma coisa esporádica, e geralmente quando eu vou para aprender alguma coisa, para trazer para essa igreja do Deus. Eu vou lá aprender, vou lá crescer, vou lá, não é? Trazer algo novo, mais prático. Eu não fico andando para lá e